Quantas vezes no meio de desertos, no meio de desafios, no meio de problemas emocionais, em momentos conturbados e turbulentos da sua vida, você acaba se caracterizando por causa daquele problema? Ou então você permite que outras pessoas te caracterizem ou te denominem de alguma forma por algum erro ou um comportamento negativo ou por uma fase que você está vivenciando, tornando aquilo quem você é e parte da tua personalidade. É isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo. Curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele manda para mais e mais pessoas. Aproveita também e se inscreve no canal ativando as notificações, para que assim você seja avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo que vai te ajudar com a sua saúde espiritual, com a sua fé e com a sua relação com Deus. Muita gente acaba se caracterizando, se denominando, se definindo de acordo com um determinado problema que ela enfrentou ou ela está enfrentando, se caracterizando como se ela fosse o problema. Ou até outras pessoas acabam dando essa definição para uma outra pessoa. Às vezes um pai para um filho, às vezes um filho para um pai, às vezes um esposo para uma esposa, ou vice-versa. E ela acaba se denominando assim, fazendo com que aquilo defina quem ela é. Então um problema, uma parte, uma situação específica começa a fazer parte de quem ela é. Na Bíblia tem uma história muito específica que fala sobre isso. É a história de Raquel, a esposa de Jacó, no momento que ela vai ter Benjamim. Num momento muito complicado, num parto muito difícil, num parto inclusive que foi tão difícil que levou ela à morte. Então olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 35, no verso 18. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, porém o pai deu o nome de Benjamim. Naquela época, o nome daquela criança definia o propósito dela, definia o destino daquela criança. Então não era somente um nome, era uma definição de quem ela seria ou o que ela seria, de propósito, de definição de rótulo mesmo daquela pessoa. E Raquel, no ápice da dor dela, da aflição, da angústia, com aquelas dores de parto terrível, deve ter sido uma dor tenebrosa, terrível. Ela, no meio daquela aflição que ela estava passando, quando o filho nasceu no último suspiro antes da morte dela, ela deu o nome de Benoni. Benoni significa filho da aflição. Ou seja, ela estava denominando o filho, ela estava caracterizando o filho de acordo com uma aflição que ela estava passando. Não era o filho que estava enfrentando aquela aflição, não era o filho que estava passando por aquele problema. Era a mãe. A mãe estava sofrendo, a mãe estava ali naquele momento de muita dor, de muita angústia, mas quando o filho nasceu no último suspiro, antes dela morrer, ela deu essa característica para o filho, que teria um impacto devastador durante toda a vida dele. Ele seria marcado por isso, mas tudo isso não foi ele que sofreu e não definia quem ele verdadeiramente era, mas sim, era um momento que a mãe estava passando, uma aflição, uma dor que a mãe estava passando, que estava transbordando ou transferindo isso para o filho dela. Mas Jacó, ele não permitiu isso. Ele mudou imediatamente o nome daquela criança de Benoni para Benjamim, que é filho da felicidade. E veja só, Jacó, ele não mudou somente o nome da criança, ele mudou o destino completamente daquela criança. Quem ele seria e o que ele seria a partir da denominação do nome dele. Quantas vezes a gente assume em nós características, comportamentos, a nossa identidade, a nossa visualização sobre nós mesmos de acordo com algum momento difícil que a gente está passando. Às vezes você está passando por um momento financeiro muito difícil e você se determina, se classifica como fracassado. Às vezes você faz alguma coisa que dá errado, que acontece algum problema e você começa a se definir de que tudo que você faz vai ser errado, vai dar errado. E tudo isso vai criando uma convicção, uma crença, uma identidade onde você atribuindo isso para você mesmo, você vai se tornar aquilo. Quanto mais você falar e repetir alguma coisa, aquilo verdadeiramente se tornará uma realidade para você. Ou às vezes você está permitindo que outras pessoas te classifiquem, te categorizem, te deem esses rótulos e você acaba aceitando e assumindo esses rótulos devido à interpretação dela, a visão de mundo dela, os problemas dela. Ela caracteriza isso a você e você acaba aceitando isso e tornando essa sua realidade. Muitas vezes a gente assume marcas e identidades negativas sobre nós mesmos que não nos pertencem e que não são realidade. São expectativas emocionais negativas e convicções emocionais negativas acerca de nós mesmos
que não necessariamente são uma verdade. Mas por a gente se enxergar dessa forma, a gente começa a executar comportamentos negativos e ter resultados e consequências negativas na nossa vida por causa dessa identidade que a gente se caracteriza devido a pontualmente um problema que a gente enfrentou. E essas palavras, essas afirmações, elas criam convicções em nós mesmos, elas criam comportamentos em nós mesmos, elas criam crenças negativas, elas se tornam maldições a partir do momento que você profere, porque o inferno ele pega aquilo ali, ele começa a tomar posse e começa a executar padrões negativos em você e através de você por causa daquilo ali, fazendo com que você tenha impacto negativo durante a vida toda, fazendo com que tudo aquilo que você se caracterizou realmente se torne verdade. Você fala para você mesmo: eu não sou merecedor de ter sucesso. Você nunca vai ter sucesso. Você fala para você mesmo: eu não sou capaz, porque em alguma situação você não conseguiu fazer alguma coisa. E você começa a achar que você não é capaz de nada. Logo, você nunca vai conseguir ser capaz de realizar nada, de crescer, de evoluir, e você não vai conseguir ter sucesso. Você começa a se caracterizar de que todos os seus relacionamentos afetivos não dão certo. E você vai fracassar e você vai viver eternamente sozinho. E você vai começar a executar isso. E todo mundo que se aproximar de você, você vai se auto-sabotar dentro daquele relacionamento, porque você já praticamente se define como fracassado dentro dos seus relacionamentos. E por essa autodefinição, por causa dessa identidade que você está atribuindo a você mesmo, você começa a executar padrões, comportamentos e convicções por causa disso, definindo quem você é, o teu futuro e o teu destino. Você não é aquilo que alguém disse que você é, principalmente no momento de aflição, de dor, de problema emocional, de algum erro cometido. Ou então que você mesmo se atribua a isso no momento de problema, no momento que você errou, no momento que você não conseguiu fazer alguma coisa, cumprir uma tarefa, atingir um objetivo que você tinha essa expectativa. Aquele erro, aquele fracasso temporário não significa que todas as outras coisas que você vai fazer vai dar errado, vai fracassar daquele mesmo jeito. A menos que você mesmo se caracterize dessa forma e crie isso como uma identidade sua e comece a sabotar os seus próprios resultados, colhendo consequências negativas ao longo da sua vida toda. Você não é aquilo que disseram sobre você, ou você não é aquilo que você talvez mesmo se definiu no momento de um problema ou de um fracasso. Você é quem Deus diz que você é. Você é escolhido, você é amado, você é herdeiro, você é filho, você é nova criatura, você é lavado, você é redimido, você é limpo por Deus. Você é digno de receber vida e vida em abundância. Assim como Jacó mudou o destino do filho dele, Deus pode mudar o seu destino. Deus pode te lavar, te limpar, te dar vestes novas, te tirar todo esse peso do passado, essa amargura do passado, as frustrações, as feridas emocionais que você vivenciou no seu passado, fazendo com que você abra mão da velha versão de você e você nasça para uma nova versão, uma versão onde você realmente tem valor, que você merece, que você é valioso, que você é amado, que você tem sucesso e que você pode viver sim aquilo de melhor que o mundo tem para te oferecer e que você pode sim ter uma nova vida, uma nova história e que os seus problemas, os erros e os seus fracassos não definem quem você é. Ele está de braços abertos para te receber, ele te quer bem e ele te ama e ele te conhece antes do ventre da sua mãe, ele conhece a sua real identidade e valor e ele quer fazer você uma nova criatura. Ele quer te dar tudo aquilo de melhor que ele tem para você. As promessas de Deus não voltarão atrás. Ele quer te dar uma nova identidade, ele quer te dar uma nova vida. Mas para isso você precisa decidir abrir mão do seu passado, das velhas identidades, dos velhos rótulos, das velhas convicções que outras pessoas atribuíram a você ou que você mesmo se atribuiu devido ao passado. Abrindo mão do seu passado, abrindo mão do seu pecado, das suas transgressões, das suas iniquidades, fazendo com que você seja uma nova criatura, livre, liberto para viver o melhor que Deus tem para você na sua vida. Reconheça a Ele como o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo morreu para te salvar. Peça perdão pelo seu passado, pelos seus pecados. Peça perdão por você ter assumido essa identidade que não era sua ou permitido que outras pessoas definissem você totalmente diferente do que Deus definiu para você. Convide Ele para entrar na sua vida. Convida Ele para morar dentro de você.
para habitar na sua casa, para que você seja templo do Espírito Santo, para que assim você seja regenerado e seja uma nova criatura. E eu tenho certeza que essa vai ser a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, que vai mudar completamente a tua história, não somente nessa terra, mas vai te dar acesso a Ele, vai te dar acesso à vida eterna, que dinheiro nenhum, pessoas nenhum ou nada que esse mundo possa oferecer é capaz de suprir. Eu profetizo na sua vida que a sua vida vai ser regenerada, que você vai ser transformado, que toda dor vai ser transformada em alegria, que toda lágrima vai ser transformada em sorriso, que todo deserto vai acabar e que todas as convicções que você assumiu negativamente sobre você mesmo vai cair por terra em nome de Jesus e que você vai ser uma nova criatura. Você é forte, você é confiante, você é capaz, você merece, você é amado, você é respeitado e você é competente e totalmente capaz de ser aquilo que Deus disse para você. E você vai colher os melhores frutos dessa terra. E que todo deserto, toda tempestade, todo problema emocional, toda dificuldade que você esteja enfrentando vai acabar e ela não vai determinar o seu destino. Ela vai ser rota para que você testemunhe no seu futuro de onde Deus te tirou e onde você chegou. E que toda derrota seja convertida em vitória e que tudo se faça novo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.